As faladeiras, mais uma vez trazendo para você aqui conteúdo de qualidade, conteúdo inspirador. E hoje, gente, eu tô nervosa. Honestamente, eu tô muito nervosa. Quando eu tenho que entrevistar e trazer, entrevistar, que eu acho muito, é uma palavra ainda, eu acho que é muito forte, quando a gente tem que conversar com pessoas da área da comunicação que fazem isso tão bem, falo, meu Deus, será que eu vou dar conta? Que audácia minha, né? Mas eu chamo mesmo assim e dá tudo certo no final. E hoje eu trouxe para vocês ela, que talvez você já conheça a voz dela, talvez você não saiba, não tenha associado ainda, mas eu trouxe hoje uma pessoa que já está na minha vida há muito tempo, nós temos outras conexões e estou muito feliz hoje de poder compartilhar a história de Nayana com vocês. Obrigada, Vivian. Obrigada, Vivian, pelo convite. Como você falou, já tem tempo, né? Sim. A gente se conhece desde que eu era adolescente, já de outras conexões. Estou muito feliz pelo convite, viu? De poder mostrar um outro lado, né? Eu falei para ela, Nayana, eu tô emocionada, porque eu tenho que entrevistar você, né, que é da comunicação, e eu estou aqui também pensando o que eu vou fazer do outro lado. Porque eu tô acostumada a perguntar e não responder, eu entrevistar, né? Então a gente já começa perguntando, quem é a Nayana? Bom, hoje as pessoas me conhecem mais pelo sobrenome, né, Nayana Bricá. Mas a Nayana é filha de uma família muito humilde, começou a estudar muito cedo, comecei a estudar com 2 anos na escola da minha madrinha, escola de família. E aos 17 anos entrei na faculdade de jornalismo, porque eu queria estudar no mesmo período que a minha prima, que você conhece muito bem, e eu não tinha ideia de como era trabalhar na comunicação. E eu queria inicialmente fazer publicidade, mas como eu queria estudar de manhã, fiz a matrícula para jornalismo. E no início, assim, eu tinha 17 anos, saí de escola pública, nem todas as escolas preparam o aluno para de fato ir para a faculdade. Hoje a educação pública melhorou muito, mas há 15 anos atrás era bem mais complicado, né? E fiz a matrícula no curso, comecei em 2010, o curso de jornalismo na Unic aqui em Cuiabá, e de lá para cá, no segundo ano de curso, surgiu o estágio no Grupo Gazeta de Comunicação, que é o grupo onde atualmente eu trabalho. E comecei a gostar. Depois que comecei a fazer o estágio, comecei a gostar. E eu sempre quis trabalhar em televisão. Porque eu falei, poxa, e ainda tem aquele glamour da televisão, mas antigamente era muito mais, né? E aí eu falei, quero trabalhar em televisão, só que não surgiu na época. Eu fui repórter de site, fui repórter de jornal impresso, que ainda sobrevive até hoje, o jornal impresso. É o maior jornal de circulação que nós temos aqui em Mato Grosso, é o jornal do Grupo Gazeta. Aprendi muito, porque um bom jornalista ele tem que saber escrever, né? Você tem que ter um bom texto pra você falar no rádio, pra você falar na televisão. E decidi que de Cuiabá eu ia pra Goiânia quando eu terminasse a faculdade. E fui com a mala, um jornal impresso em tamanho real, porque eu queria levar no grupo Jaime Câmara, que é o grupo que tem a afiliada Globo lá em Goiás. E cheguei, tinha acabado de sair da faculdade, apresentei o TCC de manhã, à tarde eu estava no aeroporto para ir embora para Goiânia. Chegando lá eu já tinha um emprego, né, de assessoria, mas não era a área que eu queria. 2 meses morando em Goiânia, consegui entrar no grupo Jaime Câmara, consegui trabalhar na TV Anguera, que era afiliada Globo, é ainda afiliada Globo lá. E aí eu falei, poxa, saí de Cuiabá, não tinha ninguém para me indicar e consegui. E de lá fiquei 2 anos, mas não era na reportagem, né? Pedi oportunidade, fizeram testes comigo, mas queriam me mandar para o interior. Que é muito comum, no início, o repórter sempre vai para o interior, porque precisa aprender para depois ir para a capital. Sim. E aí eu falei, eu acabei de chegar em Goiânia, estou conhecendo a cidade, eu acho que é melhor eu continuar por aqui. E na época o diretor de jornalismo de lá veio para a afiliada Globo aqui. E ele falou, tô voltando pro seu estado, caso você queira alguma oportunidade. Eu falei, não, eu tô bem aqui. E aí passou mais um tempo, eu falei, eu acho que agora é hora de voltar para casa, né? E fui trabalhar em Tangará da Serra. Muita gente até hoje me associa, eu já te vi, você não trabalha na Centro-América? Que hoje eu tô na Record. E eu falei, sim, já trabalhei, fiquei 3 anos em Tangará da Serra, na TV Centro-América. E aí foi quando eu comecei a caminhar, aparecer em nível estadual, nível nacional, Globo News. E foi, assim, um aprendizado muito grande. E quando eu voltei para Cuiabá, em 2019... já foi diferente, porque eu saí da Gazeta a Nayana estagiária e eu voltei a Nayana Bricá, que já era repórter, que já tinha experiência, e foi assim muito bom para mim, porque além de estar na TV, um mês depois de voltar, me deram a oportunidade de ir pro rádio. E aí trabalhei com a Nayara Moura, que
passou um tempo aqui também. Hoje ela voltou para Goiânia, a gente se conheceu lá. E ela é muito minha amiga, me deu muitas dicas e chegou um determinado momento que ela foi para outra emissora, que é a TV Centro-América aqui. E ela falou, eu acho que a única pessoa que tem ali a questão de dar continuidade ao que eu fiz aqui no Tribuna, que é o jornal que eu apresento hoje no rádio, é você. Eu falei, mas eu, né? Ela falou, eu tinha 28 anos, tem 4 anos que eu tô à frente do Tribuna. Eu falei, mas será? Ela, vai lá, fala com o diretor que eu acho que você tem chance. E aí eu fui, ele falou, vamos testar, vamos ficar uns 3 meses no Tribuna. E foi, assim, já tem 4 anos que eu tô à frente do Tribuna apresentando, mas antes disso eu fui produtora, eu fui repórter na rua, então eu passei por todas as etapas ali, por todas as funções, até chegar na apresentação do programa. E foi muito bom, porque eu senti que quando eu fui pra apresentação eu já estava mais preparada, porque é uma responsabilidade grande apresentar um programa de rádio que vai pro ar no estado todo, praticamente, né? A gente pega num raio de 400 quilômetros de Cuiabá em todas as regiões, então é praticamente o estado inteiro e a gente fala de tudo, né? É isso que essa era a minha próxima pergunta. Bom que você já adivinhou. E lá, então, aí acaba você tendo que ter várias expertises, porque você fala com o público de todas as profissões, com todo o nível de desenvolvimento, né? E como é lidar, assim, com essa... Vamos supor assim, com essa diferença, às vezes, na fala, a diferença na hora da pergunta, a parte técnica mesmo da coisa. Então, a minha família me acompanha muito. Minha mãe é a minha principal crítica e eu gosto disso, até a minha prima também. Porque é bom você receber crítica de quem você sabe que gosta de você. E eu sei que eu, quando entro no ar, seja na TV ou no rádio, tenho que falar para Dona Maria, que às vezes não tem estudo completo, que está lá na zona rural. Eu tenho que falar para o advogado, para o político que nos escuta, que nos acompanha na TV também. Então a gente tem que falar de uma forma que todos entendam a mensagem, entendam a notícia. E também para todas as idades, né? A gente acompanha ali, tem jovens, tem aquela pessoa aposentada, o pessoal mais velho, tem gente até do Japão que acompanha a gente pelo aplicativo, tem ouvintes em outros estados, às vezes o pessoal tá de férias, mas eu tô aqui na praia, tô acompanhando a Tribuna. Então eu acho que a comunicação ela tem que ser didática. Não adianta eu falar só para aquela bolha ali, a não ser que seja uma comunicação segmentada, como por exemplo um podcast segmentado. Estamos aqui falando para bancários, estamos aqui falando para advogados, que tem aquela linguagem mais técnica, mas a gente tem que aprender a se comunicar de uma forma que a sua mensagem chegue para todos, né? Porque não dá para excluir. Com certeza. E é muito interessante também, porque você é uma jovem, né? Você é uma menina, né? Mas ao mesmo tempo com tanta bagagem, com tanta sabedoria e com tanta delicadeza ao se preocupar, porque nem todo mundo é assim. Essa delicadeza, assim, eu acho que eu não tenho tanto, porque tem alguns assuntos que a gente precisa ser mais dura. E você falou, o fato de ser menina, ter a aparência. Eu tenho 32 anos. Quando eu comecei em televisão, aparecer no vídeo, eu tinha 23. Era uma cara bem mais jovem e era uma cobrança da emissora. Olha, você precisa mudar a vestimenta, vamos cortar o cabelo para dar um ar de mais mulher. Fazer fono, melhorar a voz. Então, foi todo um processo, sabe? Foi todo um processo. E às vezes vinha a frustração, porque, nossa, você faz. Você já teve vezes de sair da sessão de fono, assim, chorando, porque eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava lá em Goiânia, tava nos bastidores, não tava no vídeo, tava tudo bem, tudo certo. E a minha fono que acompanhou por mais de 3 anos, ela que também é coach da voz, ela falava, Nay, é isso aí, é o que você quer. Às vezes, quando a pessoa não nasce pronta, ela tem que se moldar, ela tem que se preparar. E foi, assim, muito bom no início. Levei muitos nãos, mas hoje eu vejo que foi necessário, porque uma coisa que eu ouvi uma vez da Luzimar Colares, que não sei se ela já veio aqui, se não ainda veio, não, vamos ainda articular não. isso Vamos, quero que ela é uma profissional exemplar. E ela falou, Nayana, essa juventude, essa geração sua é muito ansiosa. E às vezes a gente tem que dar um passinho para trás para depois dar um maior lá na frente. E aí ela falou, eu vou deixar você um pouco sem participar do Bom Dia Mato Grosso, porque eu sinto que você ainda não está pronta para fazer ao vivo para todo o estado.
Porque ao vivo é aquela coisa, você não pode errar, você não pode esquecer. E se você esquecer, você tem que ter aquele jogo de cintura. E aí ela falou, e você vai me agradecer isso no futuro? Porque não é legal a gente expor um repórter que ainda não tá pronto. Ela falou isso e eu peguei aquilo pra mim. Eu fiquei uns 6 meses sem participar, mas também quando eu voltei, eu entrava não só no Bom Dia, no MT1, no MT2, que às vezes tinham repórteres mais experientes que não tinham aquela facilidade. Hoje, se você me fala, Nayana, você prefere fazer um ao vivo ou um VT gravado? Eu prefiro um ao vivo, porque eu me sinto mais à vontade com a câmera, eu chego, eu falo, e o rádio me deu muito isso também. Então, hoje, eu acho que com a maturidade profissional que eu tenho, eu entendi que foi bom levar alguns nãos lá no passado para hoje estar pronta. E o que eu também precisei mudar quando assumi o Tribuna, que você falou dessa questão de delicadeza. Tem situações ali que a gente tem que ser um pouco mais firme. Entendi. Tanto que as pessoas que às vezes só me escutam, não me conhecem pessoalmente, acham até que eu sou mais velha. Olha só. Já ouvi isso de muitas pessoas. Nossa, imaginava você um pouco mais velha, porque eu recebo ali diariamente políticos. A gente recebe pessoas que são responsáveis pela nossa cidade. E precisam, né, ter esse posicionamento firme, essa cobrança, as perguntas têm que ser muito... E eu sei também da responsabilidade, porque às vezes uma pessoa que não conseguiu uma consulta lá no postinho, se ela tivesse frente a frente, ela ia querer que eu perguntasse, por que tá faltando remédio lá? Por que não tem médico? Por que tem buraco na rua? Então, eu sempre tenho isso em mente. A gente é, assim, um porta-voz da população. Com certeza. Então, é óbvio, jamais faltar com respeito, jamais ser sem educação, mas a gente tem que ter uma certa firmeza e também leveza quando o assunto é leve, é descontraído, tem que saber separar as coisas. Mas eu até trago um pouco disso, eu sou muito de sentir as pessoas, né? E você tem uma alma leve. Tem uma alma leve, tem uma responsabilidade que a gente sabe que não é brincadeira, é uma coisa séria, mas você traz leveza. Leveza na forma de falar, leveza na forma de responder, né? Essa sinceridade que você traz. Não sei se, às vezes, no rádio as pessoas não conseguem perceber por não verem você, às vezes só não ouvir, mas essa é uma sensação que você traz. Então, eu tento manter essa relação de sinceridade até com os ouvintes. Porque no rádio eu fico 3 horas, né? O Tribuna começa às 7 e vai até às 10. Então, tem ouvintes que a gente abriu amigo. Tem ouvinte que me segue no Instagram, que a gente conversa, compartilha coisas. Então, às vezes eles mandam mensagens xingando. Por que não perguntou isso pra fulano? Eu falo, gente, a gente tem que manter o respeito, porque o trabalho que eu faço ali é pro ouvinte. Se não tiver quem me escuta, não tem porque não tem sentido ter o Tribuna. E na televisão a gente não consegue, eu como repórter na televisão, eu não consigo manter esse vínculo diário, porque eu tô fazendo reportagens gravadas. Mas na apresentação do rádio, não. O pessoal fala comigo todo dia, eu faço questão de responder. Às vezes tem demandas que eu já peguei para resolver, passo meu número pessoal, principalmente demanda de saúde. E o pessoal agradece muito e eu sempre falo, gente, o sentido disso é o ouvinte, porque senão não tem necessidade de ter um programa pra gente falar ali com o público, porque vai ficar só aquela coisa, assim, só dar a notícia. Com certeza. Então, até colegas que apresentam programas de rádio, eles falam, nossa, o programa de vocês é muito bom, porque vocês conseguem dar espaço, e é um perfil do Grupo Gazeta também, né? Sim. De ouvir a população, ouvir a comunidade, e eles nos dão essa liberdade ali pra gente poder fazer isso. Então, hoje eu sinto assim, em casa, me sinto em casa com a Tribuna, com os ouvintes, e o Daniel, que também tá ali, ele também tem esse mesmo estilo. Então, já tem, eu acho que uns 3 anos que a gente tá junto, então casou, né? A gente estudou um período na faculdade juntos, então a gente dá muito certo ali na apresentação. Ele também é bastante incisivo. Sim. Quando é pra dar uma aliviada, a gente consegue manter essa sintonia ali na apresentação. O Daniel é maravilhoso. Inclusive, um beijo, Daniel, pra trazer você. Ele aqui. Não, um beijo pra mulheres, né? Não, pode trazer hoje também. Eu trago então tudo. Aqui quem manda é a gente mesmo. Aqui não tem esse negócio, não. Daniel, um beijo. O Daniel eu conheci na época que eu dançava, inclusive, ainda, né? Faz tempo, na época do Axé da Best, inclusive, que tinha a Carla também. Um beijo pra você, Carla.
a gente, né, graças a Deus, a comunicação, a música, todo esse movimento aí trouxe para nós, assim, muitas histórias, nós temos muitos momentos, né, muito patrimônio, né, eu falo que é um patrimônio vivo que a gente traz de lembranças e de amizades, graças, né, amém, eu sou muito feliz, muito grata por isso. E eu queria fazer uma pergunta um pouco reflexiva agora para você. A Nayana de hoje, essa vida que você vive hoje, lá, a Nayana lá dos 17, 18 anos, o que ela queria ser exatamente quando crescer? Hoje você entende que ela conquistou aquilo que ela queria? Ela foi além do que ela queria? Eu acho que eu fui muito além. Porque, assim, eu vim de uma família humilde. Eu tenho mais 2 irmãos. Eu fui a única que fiz faculdade. Meus pais não fizeram faculdade. Cresci num bairro periférico aqui de Cuiabá. E muitos colegas já vi menino morrer, questão de envolvimento com drogas. Algumas amigas engravidaram cedo. E sabe quando você cresce num meio que você acha que nem poderia fazer uma faculdade, sabe? Então eu acho que eu consegui muito mais do que eu não imaginava, porque era tão precário que às vezes não permite você sonhar. Às vezes não permite você, assim, sonhar. E a minha mãe e a minha avó moram no mesmo bairro ainda hoje. E eu sempre faço questão de falar, olha, eu vim de lá, quando vai prefeito lá no Tribuna eu cobro. Eu falo, é o bairro que eu cresci. Pode falar, inclusive, aqui, não tem problema Itapajé, Residencial Itapajé, bem próximo ali do Residencial Cochipó, onde eu, era Carla, pertinho, crescemos. né? Sim, Isso, eu lembro. tudo muito perto. Então, assim, a Nayana de 15 anos jamais imaginava que com 32 eu iria conseguir conquistar tanta coisa profissionalmente, ter, assim, hoje eu tenho uma vida estável, tenho minha casa, tenho meu carro, consigo viajar, consigo fazer coisas que no passado os meus pais não podiam me proporcionar, e hoje eu poder proporcionar isso para eles, para minha avó, para mim é motivo de muito, assim, muito orgulho. Mas eu trabalho muito. Eu quero, daqui a alguns anos, dar uma desacelerada. Aí eu ia fazer a próxima pergunta. O que você quer ser quando crescer? Porque a gente tem essa coisa de achar que essa pergunta é só para quando a gente é criança, né? E um dia eu fui numa palestra, num treinamento, e aí eles perguntaram o que você quer ser quando crescer? E eu me deparei com aquilo assim, eu assustei na hora. Eu falei, peraí. Quer dizer, ainda há o que crescer e há muito o que ser feito, né? Então, eu ia te fazer essa pergunta agora. Esses dias eu participei de um curso de transição de carreira e eu achei muito legal, assim, os extremos. Tinha um jovem de 23 anos e uma mulher de 66. E ela tava ali com 66 anos pra tentar uma transição para ir para uma outra área, porque ela queria ter mais qualidade de vida. Então, eu, quando crescer, eu quero ter mais tempo para minha família, para os meus amigos e ter, não que eu não tenha hoje qualidade de vida, mas assim, a minha rotina é puxada. Eu acordo todo dia 5 da manhã, às vezes quando aparece, preciso que você presente, fico até mais tarde, porque eu sou também muito grata com a oportunidade que o Grupo Gazeta me deu e quando precisa, a gente também tem que, né, claro, vestir a camisa da empresa, né? Então, eu acredito que daqui a alguns anos eu espero estar trabalhando menos. E já estou até tentando empreender, buscando novas oportunidades na comunicação. Sim. Porque eu acho que a gente tem que se preparar, né? Até para envelhecer hoje. Você tem que se preparar para envelhecer, para tudo. E a minha vida eu tento me programar ao máximo. É claro que às vezes as coisas não saem como a gente quer, mas eu pretendo daqui a uns 15, 20 anos dar uma desacelerada. Eu tô começando a empreender em assessoria de imprensa, que é uma das áreas da comunicação do jornalismo também. Sim. Eu pretendo dar segmento nisso. E tá tudo aliado, rádio, TV, assessoria, né? E são todas as suas expertises e habilidades, né? E é tão engraçado quando a gente vem para esse lado de fazer transição e começar algo novo. Você falou ali, né, dos extremos. Às vezes você tem uma pessoa de 60 anos começando alguma coisa e tem uma pessoa de 20 com muita pressa. Né, que eu já tive. A Luzimar trouxe isso de uma forma muito incrível. Eu vejo isso acontecer aqui. Eu falo, calma, menina, calma. Às vezes chega menina de mulheres de 20 e poucos anos assim, afoitas. Eu falo, tranquila, fica calma, tá tudo certo. Tudo tem seu tempo. Então,
E aí a gente começa a vir para esse caminho de empreender e de trazer o nosso conhecimento, o nosso saber para as pessoas. E no primeiro momento vem uma insegurança e um medo, que pelo menos eu vivi isso lá atrás, que dizia assim, mas será que eu tenho algo a ensinar as pessoas de verdade? Será que realmente a minha história, a minha trajetória, o que eu já vivi até aqui, realmente pode ser um conteúdo, pode ser algo que agrega a vida das pessoas? E aí você começa ajudando uma ou duas pessoas, e aí quando você percebe, depois você vai fazendo, né? Todos os dias, existe um universo de pessoas que já foram transformadas e tem resultados e trazem outras pessoas para você. E eu me coloco nesse lugar, tem hora eu falo assim, olha o tanto de louca, né? Que vem trazendo outras malucas e vem trazendo. Eu falo, gente, vocês são tudo... Não, Vivi, eu não sei o que é que você vai fazer, mas você falou que vai fazer, a gente vem, né? A gente acredita. Você falou... Porque quando eu não acreditava em mim, você falou que ia dar certo. E aí eu comecei a fazer, mesmo sem entender muito, e aí eu faço uma pose, tipo, eu também não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas a gente se propõe a entregar o nosso melhor, porque é o que está no nosso controle, né? Então é bem sobre isso, quando você está falando sobre transição, e eu vendo tanto de bagagem, de experiência na prática que você tem, eu já vejo um caminho muito maior, sabe? A gente vive uma sociedade muito ansiosa, né? E às vezes essa ansiedade faz a gente não valorizar o que a gente já conquistou. Verdade. E aí eu fiz inclusive nesse curso um exercício de quando eu comecei a trabalhar lá, com 15 anos até hoje, e eu falei, caramba, quanto de coisa eu já fiz, né? E às vezes nessa correria louca do dia a dia, a gente não percebe. Porque você vai vivendo hoje, querendo buscar mais coisas, e às vezes você não agradece porque você conseguiu trocar de carro, porque você conseguiu uma promoção no serviço, ou pelo fato de você conseguir fazer essa transição. É claro que não vai fluir do dia pra noite, mas a gente fica um pouco ingrato, eu acho, porque tem muitas coisas para se comemorar e a gente quer sempre mais, nessa ânsia de querer o mais, o melhor, a gente não valoriza. Você quer ver um exercício legal para ser feito? Assim, você falou de tempo, né, temporal, mas assim, isso daí vale para você que está nos acompanhando também. Você chega assim em alguma coisa que você tem habilidade em fazer, qualquer coisa, pode ser, gente, pode ser até um café, tá? Inclusive, me convida para tomar aí na tua casa, porque é um café. Mas assim, trazer para o dia a dia. Pega uma coisa que você sabe fazer e que você faz de forma muito natural. Pega um papel, uma caneta e comece a escrever como se você fosse ensinar alguém. Pode ser a coisa mais simples. E começa desde do detalhe mesmo. Primeiro, ter o pó de café. Segundo, coisa simples. Estou falando de uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa que você tem habilidade de fazer. E vai escrevendo. Como se você fosse passar para alguém. Se você gosta do digital, um áudio explicando. Depois você começa a transformar isso num passo a passo. E aí você se depara, uau, quanta coisa eu faço. E eu tô falando do simples café, mas pode ser, por exemplo, como que a Dayana se prepara para gravar. E aí ela vai colocar o passo a passo. Aí quando ela vai, ela fala, meu Deus, é tudo isso? Sim. Né? E é muito sobre transformar o conteúdo, transformar o que a gente faz. Esses dias eu ouvi uma moça na internet falando, nós que somos um pouquinho do 40 a mais aí, a gente tem uma facilidade em fazer. E aí, transformar isso em conteúdo para nós, às vezes a gente entra nesse lugar de achar que é pouco, sim, que não é nada, né? E quando a gente começa a colocar o passo a passo de tudo que a gente faz e como a gente faz, as pessoas falam, nossa, é muita coisa, é muito difícil, como você dá conta? Aí você fala, nossa, realmente, não é que é impossível, mas que é uma construção, né? O que você tá falando. É igual fazer um bolo, uma receita de bolo. Uma vez eu fui gravar uma receita com a Val, lá no Sapé, ela faz bolo maravilhosa, Val. Ela faz tudo numa rapidez, uma facilidade. Eu falei, Val, calma, a gente precisa pegar todas as etapas aqui. Em 5 minutos ela coloca os ingredientes, já bate ali e já coloca o bolo no forno. E às vezes pra ela é só fazer um bolo. Eu, malemar de caixinha, eu sei fazer. Então, são coisas que a gente faz tanto, né? Às vezes você não percebe que é uma coisa, assim, muito extraordinária. Que e não valoriza. Não valoriza. Com certeza. E as pessoas hoje gostam de se conectar com pessoas. Sim. Então, a sua história pode não ser interessante pra você, mas pra quem tá ouvindo aqui, com certeza, pode ser muito interessante e é diferente. E não precisa ser uma história só de tristeza, de superação, né? Sim. Pode ser uma história que começou dando certo e terminou melhor
melhor ainda, né? De construção, né? Sim. De melhora, né? De crescente, né? Acho que o legal é o crescente. Você se vê... Eu mesmo, vou falando de vídeo, eu quero até puxar, né, a tua fala, aproveitar você aqui. Como as pessoas têm medo de gravar vídeo, né? Bastante. Falou que é câmera, dá um trava, né? Ligou a luzinha ali, o pessoal já parece entrou que no está apontando estúdio, uma arma, né? Aí eu tenho uma estatística que eu vi na internet, né? Não sei se é dados da internet, tá, gente? Diz que as pessoas têm mais medo de gravar do que de morrer. Tem uma estatística na internet, quando fazem aquelas... como é que vocês falam? Pesquisa... Né? Como que fala quando é pesquisa que não dá alternativa? Tem um nome, esse tipo de pesquisa. Espontânea? Isso, pesquisa espontânea. Lembrei. Eu tenho um raro conhecimento aí na área da comunicação, eu lembro de algumas coisas. E aí tem essa pesquisa espontânea. Então, quando eu pergunto, do que você tem mais medo? Nessa pesquisa espontânea, o gravar vídeo tem mais procura, eu vou procurar na internet, depois eu te acho. Mas eu não duvido, não. E tem muita gente que às vezes tem facilidade de gravar pra internet, mas quando a gente chega, a equipe de TV, de reportagem, eles... gente correndo, gente abrindo. Dá uma travada, porque, por exemplo, em casa, você tá com a câmera ali, é você e a câmera. Teu controle, né? Você tem um controle. E aí, quando você tem mais pessoas ali naquele ambiente, já fica tímido e tal. No início, eu era um pouco travada também. Eu acho que até hoje eu ainda preciso me soltar mais, assim, às vezes no estúdio. Mas é mais treino, né? Tudo prática, treino. E aí, trazendo para essa linha, né, falando sobre vídeos, eu lembro, e aí as pessoas falam, Vivian, mas você se comunica. Gente, eu já falei isso, eu falo isso de vez em quando. Eu tinha medo de microfone, eu tinha medo de câmera. Pavor, eu dançava. Andava dançar, eu dançava, mas se você mandasse o microfone... Mas eu fiz isso muitas vezes, na época da Gazeta, falando da Gazeta, que eu dançava lá no grupo de danças, e aí o Fábio Dias que fazia o Viva Seu Bairro. Viva Seu Bairro era um caminhão, era assim, um caminhãozão. Vocês não conhecem Viva Seu Bairro raiz, vocês conhecem? Só o Cuiabano raiz vocês conhecem o Viva Seu Bairro de palco, que tem som, estrutura. Não, gente, é um show, é um evento, né? É um evento à parte. Mas assim, na época era um caminhão mesmo, o som ficava em cima da caixa, assim, nas pontas, e... Fábio Dias apresentava. Gente, a gente dançava, pulava, tremia, e os meninos iam ficar segurando as caixas de som, para as caixas de som não cair, era cômico, né? E aí tava lá a Mayla, até hoje, né? Tava lá naquela época, até hoje tá lá, né? Até esse dia a gente tava lembrando essas histórias. Só que quando falava microfone, todo mundo dava um passo para trás e o Hugo ficava na frente, porque a gente não ia. Então, não é porque o Hugo ia para frente, é que a gente que ia para trás. Então, era uma coisa assim, né? E eu vim segurando isso por muito tempo. Aí, até que um belo dia, a Carla faz parte desse dia, as meninas do Axé The Best também, eu não envolvia, eu dava um jeito de não falar. Aí achei a Elaine que falava, botava a Elaine pra falar, sempre a Elaine, e a Elaine já veio aqui, inclusive. Juntas. E a Elaine foi pra frente, e eu botava a Elaine pra representar as meninas, elas dançavam, tinha que ter uma delas que falasse, né? Raramente eu aparecia. E aí um belo de um dia, inventamos um negócio de fazer um outro movimento de dança, depois que o Axé The Best já tinha acabado. Fomos fazer um Viva Seu Bairro, já um pouquinho mais estruturado, com palco e tal, fomos lá. Aí quando chegou lá, não me toquei dessa parte da entrevista, só me preocupei em preparar as meninas para a apresentação. Quando chegou lá, o Fábio Dias falou, quem vai falar? Aí eu tava a Renata, a Ari e Carla. Quem vai falar? Aí tem que ser eu, né? Aí eu peguei e falei, mas gente, pensa uma mulher que tremia igual a vara verde. Eu pegava o microfone, aí eu pego com a outra, pra uma mão segurar a outra mão. Então eu peguei o microfone com as duas mãos, ainda bem que não tem vídeo desse dia. Às vezes tem lá no nosso arquivo. Aí eu segurei assim e falei, dei o recado e desci. Sim. Mas eu fiquei ruim, assim, acho que numa sensação. Aí eu falei, cara, eu vou ter que me preparar pra esse negócio, porque... né, vai ter que ser eu, né, não tem outro jeito nesse momento. As meninas, eu olhei e fingiram que não era com elas, né, fingiram assim, tipo, nós íamos pra dançar, né. Só pra dançar. E aí eu falei, gente, eu vou ter que me preparar. Então, quando eu me lembro bem desse dia, esse dia foi realmente um dia que eu falei, meu Deus, eu vou ter que me preparar, porque uma hora alguém me chama, uma hora eu vou ter que subir num palco, uma hora eu vou ter que falar, e depois vim à frente pra falar pelo Jerônimo muitas vezes, e essa construção me trouxe pra esse lugar de hoje, né, que eu falo com muita tranquilidade. Eu também gosto de um ao vivo. Eu amo ao vivo. E tem muitos profissionais que, assim, tem esse receio, insegurança, na verdade. E é isso que eu ia te perguntar. Na área da comunicação, tem muita gente que, apesar de parecer estar muito bem ali na frente da câmera,
tem também esse sofrimento, né? Nos bastidores, né? Eu já tive no início. Tanto que muitos colegas da faculdade falam: quem te via na faculdade jamais imaginava que você fosse trabalhar em televisão. Eu, apesar de trabalhar na comunicação, eu sou tímida. Eu sou mais reservada, sou muito na minha. E a televisão, trabalhar na televisão, eu tive que me soltar mais. Mas no início, para fazer ao vivo, era assim, um terror, uma ansiedade. E eu fiz acompanhamento, fiz coach, e ela me passava exercícios, né, Ana? No seu ao vivo você vai chegar, você vai mentalizar que vai dar tudo certo primeiro, se prepara. E foram, assim, meses fazendo essa liçãozinha. Passo 1, passo 2, passo 3, até que começou a fluir naturalmente. Hoje já é naturalmente, mas assim, ainda tem aquele friozinho na barriga gostoso. E eu sempre falo, quando passar esse frio na barriga, errado, né? significa que eu acho que eu tenho que repensar. Porque é ainda uma responsabilidade. Por mais que você já esteja ali à vontade, dá um friozinho na barriga. Porque você entra na casa de... A gente tem em Mato Grosso mais de 3 milhões de pessoas. Eu entro na casa de muita gente. Através do rádio também. No carro, na casa, na chácara, em tudo quanto é lugar. Então, a gente tem que estar preparado para aquilo ali. E como eu não nasci pronta, eu tive que fazer muito curso, fazer fono, fazer coach, fazer acompanhamento e nunca paro. Sempre tô fazendo uma coisa ou outra. Fiz curso de oratório para apresentar o TCC na faculdade. Eu tinha vergonha de apresentar trabalho. Eu me preparei 6 meses antes, no último semestre, fiz curso de oratória. Eu e mais 2 colegas fizemos curso de oratória porque assim, eu sabia do que eu ia falar, mas eu não me sentia segura pegando o microfone. Você tem que estar ali, a banca examina tudo, não é só o seu conteúdo do trabalho, né? Sim. Ela examina a sua postura, então eu me preparei para fazer isso. E assim como para TV também, para o rádio, me preparei para começar a fazer. Tem gente que já nasce com aquilo. O Daniel tem uma voz excelente. A voz dele é uma voz boa para propaganda, é uma voz boa para falar de coisa séria. E eu não vim com essa voz que eu tô hoje, né? Tive que mudar, fazer exercício, fazer muita coisa. Então, eu acho que essa questão de timidez, às vezes, é um pouco de insegurança. Entendo. Insegurança. Já teve vezes de eu entrevistar, assim, médicos, pessoas muito renomadas, que não tem essa... Ele sabe do que ele vai falar, ele sabe que ele... Só que ele fica um pouco inseguro. E por isso que é importante qualquer pessoa saber se comunicar, não só quem trabalha na comunicação. Porque a gente tem que saber falar com o outro, né? Às vezes você sabe explicar tudo certinho, ligou a câmera, a pessoa trava. E aí vamos falar do empreendedor, né? Trazendo esse gancho aí, né? Você que empreende, você que nos acompanha que empreende. Como é que você não tem que ter uma noção, né? Pelo menos um básico de uma comunicação, porque é a sua comunicação que vende, é a sua comunicação que impacta, e é essa comunicação que vai explicar o que você faz, o que o seu serviço ou o seu produto vai transformar, qual é a sua promessa. E aí, se você não tem uma fala nem para explicar, imagina como fica esse negócio. Às vezes a pessoa tem um produto bom, ou se é um prestador de serviço, ela presta um serviço bom, mas ali na hora de captar o cliente, se ela não souber falar, se ela não souber trazer a pessoa para ela, não fica legal. E a gente no jornalismo, a comunicação em si, a gente sempre tem workshops, tem aquela coisa de... a comunicação também muda. Sim. O jeito de fazer jornalismo hoje não é o mesmo há 10 anos atrás. Esse final de semana, inclusive, eu assisti o documentário daquele caso Eloá. Uhum. Foi, assim, uma sequência de erros. Erros da imprensa, erros da segurança pública. Hoje, uma coisa como essa não acontece mais. Na época, fizeram o Lindenberg lá como um espetáculo. Hoje, assim, eu vejo que a mídia ainda espetaculariza algumas coisas, mas não tanto quanto foi naquele caso ali. Então, a gente tem que... A comunicação, ela também vai mudando, as formas de se comunicar, né? Falar aqui, todo mundo sabe falar, mas quem eu quero atingir? Que público eu quero atingir? E no jornalismo, por exemplo, eu não posso entrar sorrindo para falar de um crime, para falar de uma pessoa que morreu. Então a gente tem que saber a forma de comunicar, o que cabe para aquele ambiente, o que cabe para aquele cliente. Um advogado, ele vai explicar de uma forma técnica, mas ele também tem que ser didático para o cliente dele entender. Porque ele estudou 5 anos, ele tirou a OAB. O cliente não.
O cliente, o médico, da mesma forma. Ele estudou, ele fez a residência, mas e aí? Como é que eu vou explicar para o meu paciente que ele tá com isso? Que isso talvez pode ser muito grave, eu tenho que saber falar de uma forma que ele não acha que vai morrer amanhã, né? Então a gente tem que, eu acho que em cada segmento tem a forma de saber se comunicar, e isso é importante. Porque eu posso ser ótima no que eu faço, mas e aí, eu preciso conversar, né? Eu acho que a comunicação, ela entra naquele currículo básico que eu falo que todo mundo teria que aprender sobre empreendedorismo, independente de ter um negócio ou não, aprender sobre educação financeira E comunicação. e aprender sobre comunicação. Tá em tudo, comunicação. Cabe em tudo, né? Independente das escolhas que você faça. Nai, e para quem tá te acompanhando, eu queria que você deixasse um recado, uma inspiração, uma frase para motivar, de repente, pessoas que talvez tenham vivido uma história parecida com a sua lá atrás, talvez em algum momento tiveram que dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente, ter um pouquinho menos de pressa, esperar o processo. O que você diria para pessoas que estão vivendo esse momento? Então, tem muita gente que me acompanha nas redes sociais e às vezes até troco uma ideia com o pessoal que me chama lá no direct. Eu acho que assim, é aquele clichê, né? Nunca desista dos seus sonhos. É uma frase muito clichê, mas faz muito sentido e sempre vai fazer. E hoje em dia, nessa situação que a gente vive, essa coisa de ansiedade, de a gente querer tudo pra ontem, né? Eu acho que isso às vezes nos atrapalha, porque a gente acaba não valorizando o que você tá vivendo aqui, não valorizando ou também não vivendo o processo que você tá vivendo, né? Aqui, naquele momento, no presente. Então, a Nayana, que começou lá com 17 anos, eu já passei também em situação de ter que me afastar do trabalho por crise de ansiedade, depressão. E foi um momento também bom, porque eu aprendi que eu preciso viver aqui e fazer o que eu me propus a fazer hoje. Amanhã é outro dia, amanhã. E eu passo isso muito pro meu produtor do Tribuna. Ele começou com a gente tem pouco tempo, né? Ele saiu da faculdade nesse semestre. Eu falo, Igor, calma, vai dar tudo certo. E ele, como assim você tá tranquila? Eu falei, eu já passei na sua função, eu já sei que, assim, vai dar certo. Eu falei, se não der, deixa aqui comigo, eu me viro lá no estúdio. A gente consegue uma entrevista, a gente consegue. Então, eu me comunico muito, que eu vejo no meu Instagram, muita galera jovem que me segue, às vezes até pelo fato da minha idade, né? Então, é aquele clichê, não desista dos seus sonhos e tente viver o hoje. Pensar no hoje, programar o futuro, mas não deixar de viver e agradecer o que você tá vivendo hoje, né? E também uma coisa que, pra mim, vale muito e que eu passei a valorizar, ter momentos com a nossa família. Pra mim, isso é, assim, um combustível, sabe? Nas minhas férias, eu tento tirar um final de semana ou mais dias pra viajar com a minha mãe, com a minha avó, mais próximo do meu pai, porque essa correria do dia a dia, às vezes, é o que eu falei aqui no início, quando a gente chegou, né? Uhum. A gente não se vê muito, é mais falar no Instagram, isso e aquilo, então isso pra mim me revigora. Passar um tempo ali com a minha família. E às vezes eu vejo que tem uma galera jovem que não valoriza tanto isso, né? Eu já tive essa fase também. Quando eu morava fora, eu vinha pra Cuiabá, queria sair. Hoje eu valorizo muito mais aquele momento ali com a minha avó, com a minha mãe, meu pai, todo mundo em harmonia, tá junto, a Carla também. E a gente passou a valorizar isso muito, sabe? Porque são as coisas que fazem sentido, sabe? Verdade. E que, assim, dá motivação pra você continuar. E às vezes nem toda família se dá bem, nem toda família é um mar de rosas, né? Mas Sim. a gente tentar ter essa harmonia, pode ser em poucos momentos, isso revigora a gente bastante. Pra mim, vale muito. Que Vale lindo. bastante. Gente, a gente vai deixar pra vocês o Instagram dessa maravilhosa. Vocês, por favor, acompanhem ela lá também, lá na Tribuna. Acompanhem os trabalhos que ela... 98.3, Olha aí, ó. a Rádio Vila Real FM. A gente tá no ar todos os dias, das 7 da manhã até as 10 da manhã. Depois eu tô na TV também, TV Vila Real, canal 10.1. Na TV eu tô, às vezes sábado, às vezes domingo. Olha, não tem como você falar que você não vai ouvir ou você não vai ver aí, ver e ouvir ao mesmo tempo, né? Porque oportunidades tem. Quero te agradecer. Eu que agradeço o convite. Olha, assim, foi um papo boa. Fluiu, o tempo né? Fluiu. E como eu falei, o tema era você, né? Pra trazer um pouco da tua história, que ainda é pouco tempo
para a gente poder trazer tantas coisas, mas como você é uma boa comunicadora, né, sabe pontuar as coisas, trouxe de uma forma muito clara, né, de uma forma muito objetiva, tudo que você já construiu até aqui, e eu desejo de coração que você voe cada vez mais alto, que você alcance sonhos e que você também possa ser conexão para outras pessoas também realizarem sonhos, aprender com você, se inspirarem em você através da sua jornada, através do seu crescimento e o que você precisar, puder contar com a gente, fica à disposição, estou à disposição e estamos juntas aí nessa jornada. Eu que agradeço. Eu preciso mandar um abraço, fazer um reconhecimento aqui à tia Neide. Ai, por favor, outra conexão nossa. Ela também é responsável muito do que eu sou, sabe? A tia Neide sempre orientou, ela foi minha professora no ensino fundamental, mas foi uma pessoa que me acompanhou crescendo de tamanho, né? Eu até brinquei com ela no dia que ela foi no Tribuna. Quando eu conheci ela, eu era menor que ela, hoje eu já tô maior, e pra mim ela sempre vai ser a tia Neide. É uma pessoa que sempre vou ter muito carinho, minha família também tem, e ela sempre me incentivou, ela não foi só a minha professora, hoje a gente tem esse nome, mentora, né? A tia Neide já era mentora antes dessa palavra existir, na verdade dessa palavra virar moda, né? Sim. E ela sempre me ajudou muito, sempre me incentivou muito, né? E às vezes o incentivo que eu não tive da minha mãe, porque ela também não teve a orientação, a tia Neide ela fazia, olha, vai estudar, vai isso, vai aquilo, porque eu não culpo, assim, a minha mãe, a minha família, porque quando você não tem, você dificilmente vai passar pro seu filho, né? Então, a tia Neide sempre estudou, fez várias faculdades, e ela sempre orientou, e ela falava, olha, você desde criança se comunicava, como, tia Neide? Eu sempre fui tímida, mas eu sabia, você era boa de português, e até hoje, ela, assim, ela é muito incentivadora, então eu preciso agradecê-la e sou muito feliz de também ver o progresso dela, né? Ela é apaixonada pelo que faz. Apaixonada por educação, apaixonada por pessoas, apaixonada pelos nossos filhos. Inclusive, ela fala que é mãe da Nicole, do Caio e da Pietra. Sim. Também. Ela é uma querida e tem muito amor em tudo que faz, né? A Neidinha, um beijo pra você. Não poderia ser diferente, gente, né? É muita gente em comum, né? Ó, falamos da Daniela, falamos da Carla, falamos da Neide. Se continuar aqui, a gente vai falar de mais e mais pessoas. Ai, obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. E agora você me deve uma visita lá no Tribuna. Ai, pronto. Aí, agora eu vou assumir um compromisso, gente. Eu vou lá na Tribuna. Aí eu vou ficar lá nervosa agora. Tribuna pra gente conversar também, bater um papo, falar sobre o seu trabalho. Vamos falar de mulheres, vamos falar de empreendedorismo, né? Vamos falar sobre essa jornada, essa pluralidade dos papéis da mulher, que tem muita coisa aí pra ser falada, né? Muito, muito. Eu admiro, viu? Eu não sou mãe ainda, eu admiro muito quem é mãe, esposa, consegue dar conta do recado, são muitas coisas. São vários papéis, né? São vários papéis em uma mulher só, né? Parabéns, viu, Vivian, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, e mais uma vez, obrigada pelo convite. Gratidão, fique sempre à vontade para estar aqui conosco. Um beijo pra você que nos acompanha, tá bom? Ó, beijo pra todo mundo. Beijo família, pessoal. Conexão, beijo mulheres que nos acompanham. Beijo Hugo Farias, beijo Radassa que está aqui nos acompanhando hoje. E até qualquer momento.